Deus abençoe todos os nossos irmãos. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e o 27, nos diz assim a palavra de Deus: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Meus irmãos, eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre o assunto o mistério que é desde antes da fundação do mundo e como este mistério foi revelado através da noiva. Exatamente isto. A noiva, quando ela manifesta nos últimos dias, o objetivo da sua manifestação é que Cristo possa se revelar através dela. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 102, o irmão Brana diz: agora, o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Notem, meus irmãos, que é um mistério que ele existe antes da fundação do mundo. Ele tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. A fim de deixar a si mesmo ser expresso. No parágrafo 105, Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus, que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. É algo de Deus, é algo que Deus é, antes mesmo que o mundo começasse. Fixem isso em suas mentes, meus irmãos. Antes da fundação do mundo. É um mistério para nós, obviamente. E este mistério, quando ele é revelado, para Deus ele não é novo.
porque é uma revelação divina que sempre existiu. É uma revelação divina desde antes da fundação do mundo. E como isso tem se desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo, até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente, então, vejam vocês, sobre eu creio o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia de nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque sob nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Apocalipse, capítulo 8. E havendo o Cordeiro aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase, ou por cerca de quase meia hora. A revelação do sétimo selo, ou a exposição dele, revela o mistério de Deus, que é desde antes da fundação do mundo. O irmão Brana continua, 106, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Se os irmãos notarem, o irmão Brana uniu Apocalipse 8 com Apocalipse capítulo 10, versículos 3, versículo 4. Houve silêncio no céu, e na terra 7 trovões estão emitindo suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, o sétimo selo. A vinda do Senhor, Apocalipse 10. Na mensagem, o sétimo selo, a partir do parágrafo 390, 391, 92, 93, o irmão Brana também atrela, além do sétimo selo e os 7 trovões, São Mateus capítulo 24 e versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. É o mesmo mistério, é uma ocasião que, quando fosse manifestada, revelaria dia e hora, sétimo selo e os 7 trovões. Porque são o mesmo mistério, são o mesmo segredo. E isto seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo, do sétimo mensageiro terreal.
Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Não. Nós lemos, Cristo é o mistério de Deus revelado, 102, 105, 106, 107. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em sua palavra, porque Cristo é a palavra. A palavra, nós já vamos descer um pouquinho, ou voltar um pouquinho, até antes da fundação do mundo, para ver como este mistério, ele tornou-se tangível, como este mistério, ele veio à existência. Mas antes, prossigamos aqui, 107, Cristo é o mistério de Deus revelado. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressado qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, Ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, vocês haverão bem aqui nesta manhã o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expresso. Portanto, vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto e então tentar trazê-lo para as pessoas. Vamos repetir? 108. Cristo é o mistério de Deus revelado. Portanto, vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto. Por quê? Porque este mistério foi revelado ao sétimo anjo. Este mistério é revelado através do sétimo anjo. Vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto. O irmão Brana conheceu. O irmão Brana recebeu, literalmente, aquela espada, aquela palavra, o mistério manifestado em carne humana. Vocês podem ver o significado do que tem sido conhecer isto. Aquele dia, lá no Monte Lemon, as grandes câmeras fotográficas não viram, quando estávamos de pé, flutuando, quando aquela nuvem se formou, quando aquele anjo da constelação, aquele sétimo anjo da constelação,
vinha descendo e se materializando. Vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto. E então tentar trazê-lo para as pessoas, tentar trazer para mim, tentar trazer para você aquilo que foi conhecido pelo sétimo anjo, aquilo que unicamente veio ao sétimo anjo. Porque não somos nós o grupo que manifesta o mistério de Deus. A palavra é uma só. E ela não vem a um grupo, ela vem a um indivíduo selecionado por Deus. E este indivíduo, então, traz esta revelação ao grupo. E o grupo se identifica com isto. E o que foi trazido ao sétimo anjo, e o que foi entregue ao sétimo anjo, e o que foi manifestado através do sétimo anjo, um mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo. Vamos voltar, meus irmãos, para embasar. Vamos voltar, vamos viajar um pouquinho. Como o irmão Brana gostava de formar um drama, perguntas e respostas sobre Gênesis, na tradução de Goiânia seria do parágrafo 23 em diante, e eu tenho aqui esta mensagem traduzida pela voz do sétimo anjo, o parágrafo 11 em diante, é o mesmo assunto. Tenho um formoso quadro em minha mente agora, se você puder ter uma pequena viagem comigo. Creio que já tenho falado sobre isso antes, mas quero trazê-los a um lugar onde vocês estejam certo de vê-lo. Agora, vamos ter uma pequena viagem e vamos voltar ao princípio por alguns instantes. Agora não pense no calor que está fazendo, mantenhamos nossas mentes no que vamos falar e pensar. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua, ou coisa alguma. Ou seja, vamos voltar antes da fundação do mundo. Agora, houve um tempo quando não havia nada. Tudo era eternidade. E toda esta eternidade era Deus. Ele estava ali no princípio. Agora, aproximemo-nos aqui à beira deste corrimão, olhemos e vejamos estas coisas acontecerem. Agora, nenhum homem jamais viu o Pai. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal. Porque Deus não está em uma forma corporal. Deus não pode ser visto em uma forma corporal, porque Deus é um espírito. Deus é um espírito. São João capítulo 4. Jesus respondendo à mulher samaritana,
e disse: Deus é Espírito. São João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Jamais alguém viu o Pai. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal. Deus é um Espírito. Vê? Deus nunca foi visto por alguém. Lembre-se, meus irmãos, o irmão Brana está nos levando a milhões e milhões e milhões de anos antes que qualquer coisa pudesse vir à existência, lua, estrela. Tudo era a eternidade. E Deus não podia ser visto, embora Ele ali estivesse. Deus nunca foi visto por alguém, São João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Agora, vamos entender esta escritura. Notem, não havia nada, somente espaço, não havia luz nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, o qual cobria todo o espaço de todos os lugares o tempo todo. E Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação, este é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada. Todavia Deus estava lá, este era Deus. Agora, vamos observar por alguns minutos, e depois de um tempo, ninguém jamais viu. Agora, este é o Pai, é Deus, o Pai, Espírito, invisível. Notem, então após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar. Certo, meus irmãos? Olhem para esta luz, para esta coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana, que foi fotografada. Ela poderia ter sido fotografada nos dias de Moisés, nos dias de Paulo e nos dias da voz do sétimo anjo. E é isto que está vindo à existência. Eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo. Você somente poderia ver isso pelos olhos espirituais. Enquanto estamos olhando, toda a igreja agora, estamos parados junto a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. Não há ninguém que tenha visto a Deus. A invisibilidade, não há átomo, não há ar, não há moléculas, não há nenhum movimento. Ninguém jamais viu o Pai. Então, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar. Estamos olhando pelos olhos sobrenaturais. É uma pequena e branca luz formando-se. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos,
ou o ungido, ou a unção, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Isto era uma pequena luz movendo-se, ele era a palavra de Deus. A coluna de fogo. E embora ela seja chamada de Filho de Deus, porque da invisibilidade veio esta luz. Deus se tornou visível. Aí você vê a escritura de São João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que é a palavra, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O Pai se tornou conhecido. Deus invisível se tornou conhecido através da luz da coluna de fogo, através da visibilidade da palavra. Era a palavra de Deus. Como eu gosto disto. Deus, Ele mesmo deu a luz a este filho. Deus criando um corpo para Ele. Não é algo à parte de Deus, mas é Deus saindo da invisibilidade e se tornando visível. Deus agora pode ser visto. Deus agora pode ser tangível. Quando isto? Quando esta luz veio à existência, quando esta palavra veio à existência, antes da fundação do mundo, o mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo e que agora foi manifestado. Agora Deus, Ele mesmo deu à luz a este filho. Eu estou lendo perguntas e respostas sobre Gênesis. Irmão Branham também, ao pregar a mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, você também pode ler, o irmão Branham faz o mesmo drama, dá um pouco mais de detalhes, a partir do parágrafo 40. Ele era mesmo, o qual era antes mesmo, agora Deus, Ele mesmo deu à luz a este filho, a palavra de Deus, a coluna de fogo, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo, antes que houvesse ar para fazer um átomo. Vê? Jesus disse: glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Vê? Lá no princípio. Vocês vê, meus irmãos? Vocês vê? Antes da fundação do mundo, a palavra veio à existência antes da fundação do mundo. Esta luz, a visibilidade de Deus, a coluna de fogo. E o que é isso? É um mistério. É um segredo. Meus irmãos, deixa eu falar claro. A palavra, ela é um nome. A palavra de Deus é o nome de Deus. A sua palavra, o seu mistério, que é desde antes da fundação do mundo. Não é de agora, é desde antes da fundação do mundo.
a sua palavra, o seu nome. Talvez você possa discordar. Espera um pouquinho. O seu nome, o meu nome. Eu tenho um nome que não é Rogério. Você tem um nome que não é Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria. Você tem um nome que também é desde antes da fundação do mundo. Você tem um nome original. Eu tenho um nome original que é desde antes da fundação do mundo. Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando foi que este livro foi escrito? Antes da fundação do mundo. Deixa eu salientar, meus irmãos, que este livro que a Bíblia fala, que é o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida, é a palavra de Deus. O livro de Deus é a palavra de Deus. E a maneira de se estar inscrito ou escrito no livro da vida do Cordeiro, a única maneira de ter o seu nome ali é você ter estado com ele quando ele surgiu, quando ele foi escrito. É você ter estado no pensamento dele quando ele veio à existência, quando ele deixou a invisibilidade, quando ele se tornou a palavra, quando o seu livro veio à existência. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando é que nossos nomes foram escritos no livro? Antes da fundação do mundo. Quando é que esta luz veio à existência? Antes da fundação do mundo. E o que é esta luz? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o nome de Deus. A palavra de Deus é o nome de Deus. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Teremos uma nova palavra? Teremos uma nova palavra. Apocalipse 2, versículo 17. Há uma promessa na Bíblia: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito.
Está o seu nome ali? Você estava com Ele quando Ele veio à existência? Você estava na palavra? Você entende agora porque a Bíblia fala de predestinação? Predestinação, Efésios capítulo 1. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos do mundo? Quando o mundo, pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que nos diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pela coluna de fogo, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando a palavra de Deus lançava os fundamentos, quando a palavra de Deus dizia, haja, e eu posso ver uma explosão, diz irmão Brana, e ali veio o sol, e do sol começa a cair pequenos clinkers, e começam a voar pelo espaço, e voar para longe. E Deus está observando aquela estrela vagar por centenas, milhares de anos. Ele não tem pressa, Ele é Deus, Ele é da eternidade. E de repente Ele para uma estrela, Ele para outra estrela, um pedaço do sol que se desprendeu do sol. E o irmão Branco diz, o que Ele está fazendo? A sua primeira Bíblia. Ele está escrevendo sua primeira Bíblia, o Zodíaco. Ele veio através de uma virgem. Ele veio através do leão. A primeira e a segunda vinda. A era de Câncer, a era da revelação. O que ele está fazendo? Antes da fundação do mundo, onde estavas tu? Será que nós estávamos em seu livro? Será que nós estávamos juntamente com ele em seu mistério? O mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo. E que agora, nos dias da voz do sétimo anjo, não foi há 2000 anos atrás, não. Há 2000 anos atrás o mistério se encarnou, o mistério entrou no templo, o mistério tomou uma palavra de redenção, o mistério foi pregado na cruz do madeiro, mas quando ele venceu a morte e o inferno, ele subiu e ele tomou a palavra original, ele recebeu uma palavra que é sobre toda a palavra, que é a palavra original, que é o nome original, desde antes da fundação do mundo. E por isso ele precisa de um outro corpo, de uma outra carne, de outros pés, de outras mãos, de uma outra boca, para emitir 7 trovões. O irmão Branco diz que este novo nome seria revelado nos trovões. O mistério que é desde antes da fundação do mundo e que agora foi revelado através da noiva. Deus em Cristo, Cristo na noiva, Deus em Jesus, Cristo em Branham. Talvez você se escandalize
Mas é a verdade, o tempo já acabou, é verdade. É melhor você correr, porque isto é verdade. É melhor você se apressar, porque isto é verdade. O tempo terminou, o mistério já foi revelado, a arca está fechada, a palavra já foi anunciada, a palavra já foi manifestada. Aquilo que é mistério já não é mais. Aquilo que esteve escondido já não está mais. Aquilo que Moisés queria saber, em Êxodo capítulo 3, versículo 13, qual é o seu nome? Moisés, conversando com a coluna de fogo, e perguntou: qual é o seu nome? Qual é a sua palavra? Por quê? Porque a palavra é um nome, a palavra tem um nome, a palavra é um nome. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Veja, meus irmãos, a palavra é um nome. Tinha um nome escrito, que ninguém sabia, verso 12, senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O único lugar provido por Deus para adoração, e o nome está na palavra, 168. Porque Ele é a palavra. O nome está na palavra. Quando aquela palavra veio à existência, ali veio a palavra de Deus, o nome de Deus. E o nome que Ele promete me dar, o nome que Ele promete te dar, não é um nome diferente. O meu e o seu nome não são nomes diferentes. 185 a era de Pérgamo, é um nome comum, é um nome familiar. Pode que este seja o nosso verdadeiro nome original, escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Pode que esta seja a nossa palavra original. Original, vem, origem, meus irmãos. O irmão Branco disse: o homem perdeu a sua origem. O homem perdeu a sua palavra. O homem não sabe de onde ele veio. Ele perdeu. Quando Adão perdeu o livro, Adão perdeu a palavra, Adão perdeu o companheirismo com a palavra, perdeu o companheirismo com o mistério, que para nós era um mistério, mas para Adão e Eva não era um mistério. Irmão Branco diz: Cristo é o mistério de Deus revelado. Eles conheciam e perderam, mas agora a noiva conhece e não vai rejeitar. Não tem como a noiva rejeitar. Ela foi escolhida por Ele, ela foi predestinada por Ele, ela foi inscrita em seu livro, ela foi escrita em sua palavra. A palavra dele é a mesma palavra dela. A mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva, diz irmão Brana, 160 ao nascer do sol. Em São João capítulo 1, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 14. No princípio era o verbo. Quando o primeiro, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Veja como Ele o fez. Agora lá no princípio, quando este pequeno halo veio, não podemos ver nada. Todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais, é o que podemos ver, um halo permanecendo ali.
vida. Parágrafo 59. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, ou seja, da invisibilidade, da forma espiritual, então, da existência do Pai, saiu o Logos, o qual era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. Essa é a palavra. Esse é o livro de Deus. O livro de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus é o livro de Deus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Meus irmãos, erga a sua visão espiritual e compreenda que um livro na destra daquele que está assentado sobre o trono não são 2 objetos, é apenas um objeto. É o livro. Trono fala de um reino, de um lugar de ocupação, um domínio. E vi, destra é o lugar, é ocupar uma posição, é estar no lugar de. Ele viu um livro, ele viu um reino, ele viu um domínio, e que este domínio era governado por um livro. Parece uma fábula, não é? Mas por quê? Porque o livro é a palavra de Deus. Ele viu que a palavra, que neste lugar, que neste domínio, ele era intocável, ele era inacessível. Ninguém podia se achegar perto dele, ninguém podia conhecer o seu mistério. Ninguém podia voltar e tomá-lo. Onde uma vez ele foi acessível, onde uma vez ele não era mistério no Éden, onde uma vez ele estava junto com Adão e Eva no jardim, todas as tardes o livro descia, todas as tardes a palavra de Deus descia para ter companheirismo com Adão e Eva no jardim do Éden. E perguntar para eles: como foi o dia de vocês, meus filhos? Mas depois da queda, depois do pecado, a palavra ficou inacessível, o livro foi perdido, e ninguém for achado digno, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Ninguém. E se esse livro não pudesse ser tomado, se esta palavra não pudesse ser acessada, Deus não poderia existir com a sua família. Então, ele deixou de ser o que ele era. Ele saiu de sua glória, ele desceu de sua glória e nasceu de um parto virginal. Ele nasceu de um parto virginal vindo pelo ventre da irmã Maria. Ele deixou de ser a palavra e veio aqui. E a palavra se fez carne. A palavra mudou de máscara. A palavra mudou de aparência. Veio e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o seu nome foi Jesus. Porque Jesus é Jeová, é salvação. Mas quando a palavra foi Jesus, ele não podia revelar o mistério. Que era um mistério
desde antes da fundação do mundo. Unicamente o Pai. Isto seria revelado na abertura do 7º selo. Isto seria revelado quando 7 trovões ecoassem suas vozes. Precisa de fé, precisamos de carcaça, precisamos de espinha dorsal para sustentar a revelação, para crer de forma correta e compreender a palavra de Deus quando ela é trazida a nós e é revelada através do 7º anjo, a noiva. Porque nós estamos cheios de crente na mensagem, que diz que crê na mensagem, mas negam o novo nome, negam a palavra de Deus, negam a revelação do livro, negam a revelação do livro de Deus, materializado em carne humana diante da audiência. Então, a palavra... Perguntas e respostas, número 2, parágrafo 107. Esta coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte à forma em que ele podia ser visto. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Onde nós estávamos? Meus irmãos, nós não podemos nos tornar eternos. Nada pode se tornar eterno. Só pode ir para a eternidade quem esteve na eternidade. Só pode voltar para a eternidade quem esteve no livro da vida do Cordeiro, que foi revelado de acordo com Apocalipse 10. Como? Como se dá o desenrolar da revelação deste mistério? Deus em Cristo, Cristo na noiva, Cristo na igreja. Eu preciso encontrar esta noiva, eu preciso conhecer quem é esta noiva, porque sobre esta noiva está gravada a revelação do mistério de Deus, que é desde antes da fundação do mundo. Veja que privilégio, se nós pudermos encontrar esta noiva, esta igreja, que a palavra vem a ela, que a palavra se identifica com ela, que a palavra se torna companheiro dela. Eu já não busco mais. Eu já não estou à procura mais. Temos encontrado um lugar onde a palavra repousou, onde a palavra foi manifestada, onde o livro foi materializado. O livro foi materializado. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11. Quando João comeu o livro, quando João comeu o livrinho, quando o profeta do Velho Testamento comeu o rolo, isto era uma identificação de Apocalipse 10, 1 a 7, quando a palavra estava se materializando no corpo da igreja. O problema é que os irmãos não creem em William Branham como noiva. Aí, lê-se na mensagem, João tipifica ou representa a noiva. Eles pensam e meditam e imaginam que João representa o grupo, tudo que é tipo de ministro, menos o William Branham. Quando, na verdade, quando João come o livrinho, ele está representando a materialização da coluna de fogo, do livro, onde o profeta e a palavra, onde o profeta e o mistério, onde a carne e o mistério estão se tornando um. Para que ao profeta foi mandado comer o livrinho? Para que eles se tornassem um. Para que a palavra de Deus estivesse materializada, matéria, a palavra se tornou matéria.
Para quê? Para revelar o mistério que esteve oculto. Para revelar o nome que esteve oculto. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo capítulo 6, versículo 3. Qual é o teu nome, Senhor? Quando os filhos de Israel perguntarem para mim, qual é o nome do Deus que te enviou, Moisés? É o que eu digo a eles: eu sou. Deus era um mistério, aquela coluna de fogo era um mistério, Cristo é um mistério, Cristo é a palavra, é um mistério por toda a Bíblia, a palavra de Cristo. A revelação de Cristo, a revelação da coluna de fogo é um mistério durante toda a Bíblia. Nós temos uma Bíblia, mas não temos escrito nela o autor. O autor é o mistério. Nós sabemos que é Cristo. A Bíblia foi escrita pela coluna de fogo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Esta coluna de fogo é o Espírito Santo. Mas qual é o nome do Espírito Santo? É um mistério que foi revelado pela noiva. É um mistério desde quando? Desde antes da fundação do mundo. O meu nome e o seu é desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Está escrito aonde? No livro dele, na palavra dele. A palavra dele é a mesma palavra que fala de mim. 126, a era de Filadélfia. Escreverei o meu nome sobre ele, meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, ele tomará sobre si um novo nome, e este nome será o nome da noiva também. O nome dele é o nome da noiva também. É a palavra. O esposo é a palavra. Ele era Deus, o Logos, a semente não herdará com a palha. Parágrafo 79. Ele era Deus, o Logos, a palavra que saiu de Deus. Quando ele começou a pairar sobre a terra e produziu vida marítima. Quem? A palavra de Deus. Primeira coisa que veio à existência foi Deus. Uma forma visível de Deus. A palavra de Deus, o nome de Deus. A primeira coisa que Deus teve foi um nome. A primeira coisa quando vem um ser à existência é um nome que nós temos que dar para identificá-lo. O que significa vida? É um nome. Veio alguém à existência, tem um nome para poder identificá-lo. Então a Logos, a Bíblia só fala do Logos, o verbo, mas verbo não é nome, Logos não é nome, mas tem um nome, a coluna de fogo tem um nome, quer ver? Deus promete enviar um anjo, Êxodo capítulo 23, versículo 20, eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado, eis que eu envio um anjo. Deus está falando com Moisés que ele enviaria um anjo para guiá-los desde o Egito até Canaã, certo? Pregando esta mensagem intitulada A Coluna de Fogo, o irmão Brana diz no parágrafo 14, vamos ver como o anjo se parecia. No capítulo 13 do livro de Êxodo, capítulo 13 do livro de Êxodo, no versículo 21, e o Senhor ia adiante dele, o anjo que Deus prometeu a Moisés, que seria enviado para levá-los até Canaã, era o próprio Senhor. E qual era a aparência do anjo? Diz o irmão, vamos voltar ao capítulo 13 do livro de Êxodo, para ver como o anjo se parecia. E o Senhor ia diante deles de dia numa nuvem,
Que tremenda identificação! O mesmo Deus que manifestou a Moisés, o mesmo Deus que escreveu o Velho Testamento, o mesmo Deus que prometeu retornar conforme Lucas 17:30, o mesmo Deus se identificando da mesma maneira, de acordo com suas promessas de Apocalipse 10, e viu outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Para que os céus se romperam e a palavra que era inacessível, a palavra que era um mistério desceu. O mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo desceu em Apocalipse 10. Aquilo que Moisés queria saber desceu em Apocalipse 10. Aquele segredo que Jacó, ao lutar com o anjo, diga-me o teu nome. O povo do Velho Testamento não podia conhecer o mistério. Aquele mistério, Isaías prometeu, mas o meu povo conhecerá o meu nome, o meu povo conhecerá a minha palavra, o meu nome, eu vou escrever sobre o meu povo a minha palavra. Quando a minha noiva, quando a minha igreja estiver pronta, ela surgiu em Lutero, ela ergueu-se em Wesley, ela se tornou casca em Pentecostes, mas nos dias da voz do sétimo anjo, a noiva estava perfeita, a noiva estava no estágio do grão. Então o noivo pode descer em Apocalipse 10 e casar com ela, escrever sobre ela a sua palavra. E quando nós identificamos a noiva em Apocalipse 10, nós estamos conhecendo o segredo do noivo, o segredo do esposo. Eu me encho de satisfação. Eu estou identificado com isso. Eu estou identificado com esta palavra que tem 7 letras. 7 trovões ecoando um após outro, soletrando, como se estivesse soletrando algo. Jesus, seu nome sobre a terra, foi Jesus Redentor. Porém, quando venceu a morte e o inferno, ele subiu e recebeu uma nova palavra. Ou seja, ele subiu e voltou à coluna de fogo. Ele subiu e tomou o livro. Ele se converteu na coluna de fogo. Jesus se tornou os 7 trovões. Jesus se tornou, ele retornou a palavra, ele vinha ao mundo, saí do Pai e vinha ao mundo, outra vez deixa o mundo e vou para o Pai. E quando ele foi, ele tomou um nome que é sobre todo nome, que toda a família no céu e na terra é conhecida, família de Deus, e seria revelado nos trovões, 283 do primeiro selo. Seria revelado nos trovões. Os trovões é a manifestação do noivo. Os trovões é o anjo celestial que desce do céu. O 7º anjo, este 7º anjo de Apocalipse 10, é a representação da noiva. É a noiva na terra, representando este casamento, esta união, esta manifestação de uma palavra que identifica o casal. O mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo, agora revelado, manifestado, expresso. O Senhor ia diante deles numa nuvem para os guiar, e com uma coluna de nuvem no caminho, e de noite numa coluna de fogo. Parágrafo 16, a coluna de fogo. Esta é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus tem um nome, porque Deus diz a Moisés, versículo 21 de Êxodo 23, guarda-te diante dele
e ouve a sua voz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Guarda-te diante do anjo, guarda-te diante da palavra, guarda-te diante da coluna de fogo, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O nome de Deus está no anjo, o nome de Deus está na coluna de fogo, o nome de Deus está na palavra. Repito, o nome está na palavra, diz irmão Brana, o único lugar provido por Deus para adoração. O nome está na palavra. E a interpretação, porque ele é a palavra, e o nome está na palavra, porque ele é a palavra. E a manifestação, a palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Para mim, a palavra foi interpretada nos dias da voz do sétimo anjo. O mistério que esteve oculto. 79, a semente não herdará com a palha. Pregada no dia 29 de abril de 65. Ele era Deus, o Logos, quando ele começou a pairar sobre a terra e produziu vida marítima. Quando o Espírito de Deus, o Logos, a palavra, que Deus disse, haja, e lá se foi o Logos, que é a palavra. E a palavra começou, porque tudo isso estava no Logos, a palavra de Deus. Toda a Bíblia, cada era, e como o Logos começou a respirar sobre a terra, vida marítima surgiu, e desenvolvendo a vida dos pássaros, continuando até a vida animal. Tudo foi criado pela palavra, por este ser celestial, até que eles façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O primeiro homem criado foi um homem criado à semelhança de Deus, era um homem espírito. Depois, Deus pegou aquele Adão espírito e tornou a criar o homem do pó da terra, Gênesis 2. Aí ele jogou o espírito dentro daquele boneco de barro. Mas o homem, o que nós não somos desta forma animal. Deus também não é um ser humano. Vocês entendem? Deus foi um ser humano. Deus veio aqui e se tornou humano, mas ele não é um ser humano. Os filhos de Deus também. Eles nós estamos passando pelo processo da humanização, mas nós não somos humanos. O que nós somos é o que está no lado de dentro. Ainda não nos conhecemos, mas nos conheceremos. Então, aquele homem caiu, até que vida animal, e finalmente surgiu algo na representação, ou parecia aquilo que estava passando, pairando sobre isso, Deus, um homem na própria imagem de Deus. 80, a semente não herdará com a palha. Aquele homem caiu como a semente tem que cair. Então Deus começou a pairar sobre isso. Depois da queda, ele levantou um Enoque, ele levantou um Elias, ele levantou um Moisés, ele levantou profeta após profeta, tentando restaurar aquela imagem novamente. E finalmente, sobre a terra, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, que foi Deus, o Logos feito carne, e habitou entre nós. 81. Agora, aquele mesmo Logos tem uma parte, ele tem uma noiva. E o mesmo Logos, esta palavra que não pode ser modificada, está pairando sobre as igrejas. Oh, meus irmãos, aquele mesmo Logos está pairando sobre a igreja, está se identificando com uma igreja, está escolhendo uma noiva. Aquele Logos, ele não desceu entre os batistas, metodistas, luteranos, qualquer que for denominação, porque a palavra não é uma denominação. Por isso a noiva também não é uma denominação. Por isso irmão Brana diz que Brana não é uma denominação.
Porque Brena é a manifestação da palavra de Deus revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Como pode ser isto uma denominação, quando a palavra está pairando sobre a igreja? Ele teve coragem de se identificar, ele teve coragem de expor aquela que ele escolheu. Quando ele se deixou fotografar com ela, ele se compromissou com ela. Isso é bom, meus irmãos. Eu estou nisso. Ai, nós estamos identificados com isso. Nós cremos nisso. Nós estávamos lá. Onde estavas tu? Onde estavas tu? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu, meu irmão, minha irmã? Onde estavas tu quando a palavra estava criando os animais, estava criando as estrelas, estava criando o universo, os mundos, as galáxias? Onde estavas tu? Você não estava nele? Quando eu fundava a terra, faz-mo saber se tens inteligência. Jó, capítulo 38, versículo 4. Quem lhe pôs as medidas, tu sabes, ou quem entendeu sobre ela o cordel? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Você não estava em Deus, você não estava em seu livro, você não estava em sua palavra. Porque você tem medo quando a palavra é revelada? Você não estava na palavra. A palavra vem aqui em Apocalipse 10 e se revela, Brena, e você tem vergonha, você tem medo, você não quer ter nada a ver com esta palavra. Você não estava lá quando ele fundava a terra. Eu estou dizendo que esta palavra é a palavra dele, é a palavra da palavra, é a identificação da coluna de fogo, é um mistério revelado através da noiva. Brena é noiva que revelou a palavra. Você vê como é difícil conhecer isto e ter que trazer isto para vocês, como diz o irmão Brana. No 108, como nós lemos, Cristo é o mistério de Deus revelado. Vocês podem ver o grande significado que tem sido conhecer isto, então tentar trazer isto para as pessoas, trazer isto para nós. O irmão Brena trouxe a palavra para nós. Através do irmão Brana, a palavra foi revelada. Através do irmão Brana, o mistério foi revelado. Através da noiva, o mistério, o segredo foi revelado. Eu me sinto bem. Ei, meu Deus do céu. Agora aquele mesmo Logos tem uma parte, ele tem uma noiva, o mesmo Logos, esta palavra que não pode ser modificada, está pairando sobre as igrejas hoje, tentando trazer de volta a palavra, sua manifestação integral. Meus irmãos, olha, 240, o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério, e isso é um novo nascimento. O novo nascimento é ter a revelação desse mistério, é conhecer este segredo, é conhecer o segredo da palavra. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia e Deus expressando-a através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez quando a palavra manifestar? Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então rápido se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem, a igreja não sabe quem ela é, a igreja não sabe como ela se chama, ela não sabe como é o nome dela. Você viu?
O rápido depende da nossa identificação, saber quem nós somos, né? Saber quem nós somos é fazer firula. Ai, nós somos. Agora nós estamos sabendo quem nós somos. Sim, qual é o teu nome? Como você se chama? Se identifica, por favor. Identifique-se. E de onde vem esta identificação, ó noiva? De onde vem sua palavra? De onde vem a palavra da mulher, se não é a palavra do marido? 397. Cristo é o mistério de Deus revelado. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, Cristo, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo, Jesus namorando a igreja. Sua noiva, sussurrando segredos para ela. Meus irmãos, a palavra não veio a mim, não veio a outro pastor, a outro evangelista, a mestre, seja quem for. A palavra veio a Brana. Os segredos foram sussurrados no ouvido de Brana. Se este livro é a palavra de Deus, então este sétimo anjo tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. A palavra de Deus veio ao sétimo anjo. O mistério veio ao sétimo anjo. Quando o mistério veio ao sétimo anjo, é Jesus Cristo namorando a sua noiva, sussurrando seus segredos para ela. Que coisa boa! Que coisa boa! É estar identificado com isso. Vamos para nós encerrar. Tem tanto parágrafo que eu gostaria de ler. Vamos 377. Esse é um parágrafo bom também, como tantos outros em Cristo, é o mistério de Deus revelado. Depois que a gente compreende que o irmão Brana é noiva, você lê Cristo é o mistério de Deus revelado, é uma nova mensagem. Agora ele santificou com o seu Espírito, 377, e sangue, uma igreja para que ele pudesse fazer com que cada promessa neste último dia fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pegar o que estes outros companheiros descontinuaram aqui, destes últimos dias, e pelo seu Espírito Santo, revelar todo o mistério dos 7 selos. O que os reformadores não puderam resolver, ele agora revela quando abre os 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Ele está expressando a si mesmo. Meus irmãos, a revelação dos 7 selos, na verdade, é a revelação do mistério de Deus, o mistério da sua palavra, do seu nome. Você fica atento em conhecer o segredo dos símbolos. O cavaleiro montado num cavalo branco, o cavaleiro montado num cavalo vermelho, num cavalo negro, num cavalo amarelo. Você fica ali, então era o anticristo. Você fica extasiado. E aí vai até o 7º selo e você sabe tudo dos selos. Tudo que foi pregado dos selos. Mas aí, quem que revelou os selos? Cristo. Não, quem que revelou os selos? Cristo. Qual é o nome de Cristo? Ele está expressando a si mesmo. Você quer se escandalizar? Olha, se você não é da mensagem, tudo bem, você tem direito de se escandalizar. Mas o crente da mensagem não tem direito a escandalizar o que eu vou dizer agora. Os 7 selos foram revelados por Branham. Foi Branham quem revelou os 7 selos. E eu não estou falando do homem. Eu não estou falando do Branham Terreal.
Eu estou falando do branco celestial. Este livro está selado com 7 trovões. Deus escondido e revelado em simplicidade para 384. Este livro está selado com 7 trovões. Quando o livro é aberto, eu vejo 7 trovões manifestados. Eu vejo revelando os 7 selos. Através da noiva, através do corpo da noiva, através da carne do véu da noiva. Não foi Jesus, J-E-S-U-S, que revelou os selos. Não, Jesus não sabia a respeito do 7º selo. Mas foi Jesus com o seu nome de vencedor. Foi Jesus com o nome original da palavra. Foi Jesus trazendo o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo. Desceu em Apocalipse 10, pôs um pé na terra e outro no mar. A palavra pôs um pé na terra e outro no mar. A palavra precisou dos pés da noiva, da boca da noiva, do corpo da noiva, para se materializar. E a igreja passará de justificação a santificação, a Pentecostes, e prosseguirá direto à perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa se tornarão as mesmas pessoas. O lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 196, 195. Meus irmãos, então, estes 7 selos, ele está expressando a si mesmo. O que foi os selos? Ele é estes selos, 202 ao nascer do sol. Cristo é os selos que foram abertos. Então o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. A abertura dos selos revelou Branham. Quando os selos são abertos, revela a palavra Branham. Jesus se revelou através da noiva. Ele agora tomou o corpo da noiva para revelar o seu grande mistério, o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo, aquela palavra que pode dizer haja. Ele disse haja lá no princípio, ele disse haja luz, haja. E aqui nos últimos dias, ele disse haja esquilos. Que tremenda identificação. Ele não falou na palavra Jesus, mas na palavra Brand. O mesmo Deus do princípio, a mesma palavra, a mesma coluna de fogo, o mesmo Deus criador. Meus irmãos, isso aqui não é leite desnatado. Não é leite desnatado. Isso é carne forte, é comida forte. Isso é comida para quem tem maturidade. Se você não tem maturidade, não discuta com isso. Não meneie a cabeça. Não fale contra. Porque nós estamos mostrando na Bíblia, estamos mostrando na mensagem. Não nos envergonhamos. Não estamos idolatrando o homem. O irmão Branham não tem nada a ver com isso. Esta palavra não é do irmão Branham. Ele foi usado como um véu de carne para revelar esta palavra que não era dele. Os 7 trovões não eram do irmão Branham. Os 7 trovões está sobre toda a Bíblia. Olhe para a montanha. Quantos picos tem a montanha? Quantos picos tem a Bíblia? 7. O seu nome está sobre toda ela. O seu nome está sobre toda a montanha. O nome da palavra está sobre toda a Bíblia. A palavra trabalha de Gênesis a Apocalipse sobre toda a Bíblia. Um mistério que nunca foi revelado, mas agora, nos dias da voz do 7º anjo, nos foi dado a conhecer. Eu me sinto bem. Foi a revelação de Jesus Cristo.
A abertura dos selos não foi a revelação do anticristo? Não, foi a revelação de Jesus Cristo. Quando aqueles símbolos fossem dados, o segredo dos símbolos, é porque o dono do livro, o autor do livro, o revelador do livro, aquele que foi digno de tomar o livro, manifestou. O William Branham não foi digno de tomar o livro. O William Marion Branham não é digno de tomar o livro. Aquele que é digno de tomar o livro foi aquele que venceu, aquele que subiu, aquele que voltou à condição original e desce aqui na forma de seu espírito para desatar o livro, para revelar, na verdade. Oh, meus irmãos, olha, veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. A coluna de fogo se fez carne em Jesus, é Deus em Cristo. Logo, se expressar para a igreja. É Cristo na igreja, é Cristo em Branham. Deus em Cristo, Cristo em Branham. Deus em Jesus, Cristo na noiva. É o segundo propósito, é a segunda manifestação do seu tríplice propósito, porque o tríplice propósito, o terceiro propósito, é de volta ao Éden, de volta ao Éden original. Nós voltaremos, a palavra tem sido descoberta, a palavra tem sido revelada, nós estamos voltando para o Éden, aquilo que Adão tinha e perdeu, nós recuperamos outra vez. Ele desceu no Monte Pôr do Sol, e eu creio nele. Eu creio na revelação da sua palavra, eu creio na revelação do seu mistério. Eu não sei você, mas eu creio. Meus irmãos, como é bom pensar nisso. O irmão Branham diz, voltando ao Éden, voltando. Sabe o que é voltar, meus irmãos? Ninguém volta a um lugar onde já não esteve antes. Nós vamos voltar para o Éden. Não é um novo Éden, é o Éden que já existiu, um lugar de bênçãos, um lugar de paz, um lugar onde não haverá morte, um lugar onde não haverá lutas, um lugar onde o diabo não existirá, um lugar onde Deus e sua família viverão para sempre felizes. Mas antes de nós voltarmos para lá, esta palavra precisava ser revelada. Oh, meus irmãos, através de sua igreja, olha, primeiro para se expressar em Cristo, logo para se expressar para a igreja, e a mesma coisa, Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra. Está vendo o sétimo anjo se tornando a palavra? O sétimo anjo se tornando a palavra, quando? Quando ele come o livrinho. Olha, e para se expressar em Cristo, e a igreja se torna a palavra. Branham, a noiva, a palavra se tornou Branham, Branham se tornou a palavra. Essa palavra não é ele, essa palavra é da coluna de fogo. Olha, quando ela deixa a palavra fluir através deles, a irmã Branham bota na pluralidade, aí o povo fica todo perdido. Mas não é plural. Nesse caso é singular. Veja, meus irmãos, 503 para nós encerrarmos. Que mensagem tremenda, que mensagem tremenda. Porém, todo este mistério é revelado somente como ele prometeu a sua noiva. O inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva está baseada nisso. Essa é a posição dela. Amém? Que Deus possa nos ajudar a cada dia que passa, podermos nos amadurecer mais e confiar nestas coisas, porque isso com certeza é o que nós precisávamos para nós podermos sair daqui. Amém? Bondoso Pai Celeste, a Tua palavra é verdade.
Romanos capítulo 3, versículo 4. Eu tinha anotado aqui para ler, Senhor, o que o irmão Brana sempre citava nas mensagens: seja todo homem mentiroso. O Rogério, o Paulo, o Antônio, o Pedro, somos mentirosos, mas a tua palavra, Senhor, a coluna de fogo é verdade. O teu nome é verdade, a tua palavra é verdadeira, ela é imutável, ela é desde antes da fundação do mundo, e nós estamos nos regozijando ao ver esse mistério declarado a nós. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor, bem, não considera o nosso baixo estado e vem e se revela a nós. Obrigado, no nome de Jesus Cristo. Ajuda mais alguém a compreender, a entender, a receber isto. Eu rogo por eles, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado aos irmãos que posteriormente também assistirão. Deus vos abençoe.